Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto. Nós estamos na 20ª semana do Tempo Comum e continuamos a nossa meditação sobre a relação do cristão com os bens materiais. Hoje temos uma parábola bonita, Mateus 20, de 1 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei aquilo que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. E diziam: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Nós não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer com aquilo que me pertence o que eu quero? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a jornada de trabalho na terra de Jesus, no tempo dele, era de 12 horas. Começava às 6 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, com um espaço aí ao meio para o almoço. Estas 12 horas são divididas em blocos de 3 horas cada. Às 6 horas, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e, finalmente, alguns trabalhadores são contratados faltando apenas 1 hora para concluir o horário de trabalho, às 5 horas da tarde. O patrão combina com os primeiros trabalhadores pagar uma moeda de prata, isto é, 1 denário. Ele contrata trabalhadores para a vinha, que são diaristas. Estão desempregados e são desocupados nas praças, esperando que alguém os contrate. Do versículo 1 ao versículo 7, acontece a contratação. Do versículo 8 ao versículo 16, acontece o pagamento. Do versículo 8 ao versículo 10, o pagamento é igual para todos. Do versículo 11 ao versículo 17, acontece a murmuração dos primeiros e a catequese
que o patrão dá. Ele fundamentalmente diz: tu me olhas mal, tu me olhas com inveja, porque eu estou sendo bom. A contratação destes trabalhadores é também uma metáfora para falar da missão. Os trabalhadores do reino de Deus contrastam duas experiências fundamentais. Uma lógica nova de justiça, que está no coração do patrão, e ao mesmo tempo a inveja e a murmuração da parte dos trabalhadores que foram contratados por primeiro. O patrão não se move pela mera justiça retributiva. Não é a justiça da proporção matemática ou do mérito. É uma outra justiça. Vamos então compreender como é esta outra justiça que está no coração do patrão. Em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 14 e 15, ali se diz assim: não explorarás o diarista. A cada dia tu deves pagar a diária antes do pôr do sol, para que ele não passe necessidade, pois ele depende do salário da sua jornada de trabalho. Se ele não receber o dinheiro do seu trabalho, daquela jornada de trabalho, ele apelará ao Senhor e tu serás culpado. O que Deus está querendo nos dizer com esta parábola de hoje? Deus é bom também com quem não o merece. No diálogo com o trabalhador, o patrão diz exatamente isso: tu me olhas mal porque eu estou sendo bom. A justiça retributiva paga um denário aos primeiros. Mas outra lógica de justiça, a justiça do reino, fundamentada na generosidade gratuita e misericordiosa. É essa lógica de justiça que Jesus oferece. Jesus oferece salvação aos perdidos, aos excluídos, aos impuros. Jesus acolhe os que estão fora. Os últimos se tornam primeiros. No seu ministério público, ele sempre acolheu os pobres, os impuros, os pecadores, os que foram rejeitados pela lógica puritana dos fariseus. E Jesus lhes oferece salvação. Jesus é o rosto da misericórdia, a mão estendida da misericórdia de Deus. Ele é a face de um Deus rico em misericórdia e em bondade gratuita. O reino de Deus é dom, é graça, é perdão. Há, portanto, uma contraposição entre o dono da vinha, que oferece aos trabalhadores da última hora o pagamento de um dia inteiro de trabalho, e a reação daqueles que pensam a partir da lógica da justiça retributiva. Contrapõe-se nesta parábola a bondade misericordiosa de Deus e a meritocracia cheia de inveja e de mesquinhez. É o amor gratuito que caracteriza o ser de Deus. Os trabalhadores que contestam, que murmuram, se caracterizam exatamente pela inveja, pela mesquinhez. Deus elimina o privilégio dos primeiros, mas elimina também a deficiência dos últimos. O mistério salvífico da cruz derruba o muro da inimizade, o muro da separação, e gera unidade e comunhão. De fato, como diz o profeta Isaías, os pensamentos de Deus não são os nossos. Deus é apaixonado pelo seu povo. É um Deus de amor gratuito. É por isso que São Paulo nos diz: viver para mim é Cristo. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Recorde, a palavra aquece o coração. E a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.